Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Estava marcado um debate que seria realizado esta manhã pelo UOL, Folha de São Paulo e Rede TV. Estava porque o candidato Nunes resolveu não comparecer. Então, esse debate será transformado numa entrevista de Boulos. Então, é a primeira notícia, não está nos jornais ainda, é que o candidato, prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, resolveu não comparecer ao debate promovido pela Folha de São Paulo, Rede TV e UOL, que seria hoje de manhã, às 9h30. Eles esperam acabar o Jornal do Boris e depois fazem o debate, porque, brincadeira, não aguento a concorrência. Bem, por que isso acontece? Eu já tive essa experiência participando da organização de debates em jornal e televisão, etc. As pessoas imaginam que quando o candidato não vai, ele perde voto. E a experiência mostra que ele não perde sequer um voto, não perde nada. Nenhum grupo consistente, grande de pessoas deixa de votar no seu candidato porque ele não aceitou o debate, não quer debater. E qual o raciocínio do candidato? O raciocínio do candidato é o seguinte: saiu mais uma pesquisa, a gente já vai falar dessa pesquisa Quest. A pesquisa mostrou que o candidato Ricardo Nunes continua na frente. A pesquisa Quest é praticamente igual à anterior e levou em consideração um fator que parecia que poderia ajudar Boulos, que é o apagão. Boulos tentou colar a culpa do apagão no prefeito Nunes e, sob o aspecto de pesquisa, tudo indica não, a pesquisa indica que não pegou. A pesquisa anterior é praticamente igual à pesquisa atual e, por ela, no segundo turno, Ricardo Nunes está eleito. Então, o raciocínio é o seguinte: eu sou candidato, eu estou na frente, eu praticamente ganhei a eleição, espero que não haja nenhum acidente, dessa vez houve, que foi o apagão, e aí eu bati com a cabeça no teto. Subi mais, nem me interessa e é muito difícil. Eu cheguei, bati no meu teto, eu tenho as pesquisas, esse é o meu teto, subi, eu não posso subir mais. Se eu for no debate, eu não ganho nada. Eu não vou subir mais que isso. Eu já ganhei, eu não vou subir. Mas pode acontecer um acidente. Pode acontecer alguma coisa que prejudique a minha candidatura. Esse é o raciocínio do candidato. Então eu não vou. Consequência, não perde voto. A emissora de televisão, jornais, do caso UOL, Folha, Rede TV, ficam muito bravos, né? Porque, enfim, o espetáculo perde seu brilho, vira uma entrevista, vira uma palestra do candidato, o pessoal tenta apertar e tal, mas não é. Mesma coisa que um debate, que tem gente que gosta de ver. Não muda nada, não acontece nada, né? Não muda o resultado da eleição. Se alguém resolve votar contra por causa disso, não tem significação nas pesquisas, então acabou. Agora, eu não sei se ele vai nos outros. Tem uma fileira de debates pela frente. A técnica normalmente é a seguinte: não vai nenhum dos outros, mas acaba indo no da Globo, que é o último, e que tem a Globo, por si só,
tem uma audiência muito mais pesada que todas as outras emissoras. Então, aí fica perigoso não ir. Essa experiência não é bom fazer. Ninguém fez, que eu me lembre, ninguém fez. Eu não vou no da Globo. A Globo, como a Band tradicionalmente faz o primeiro debate, a Globo faz o último debate, e isso é perigoso. Não deve ser tão perigoso, na minha opinião, porque se acontecer alguma coisa, não dá tempo de repercutir, é muito perto da eleição. Então, ele seguiu a pesquisa Quest. Cadê a pesquisa Quest aqui? Vamos ver a pesquisa aqui na primeira página do Globo. Fim do sonho do horário de verão. A gente já vê a pesquisa, vou passar. Olha, o governo decidiu não implantar o horário de verão, que é um horror. Por que o horror? Porque nós, idosos, eu sou quase idoso, mas nós, os idosos, nos sentimos mal, é antinatural. As pessoas que acordam cedo para ir trabalhar, têm que trabalhar no escuro, blá, 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 e a economia de energia elétrica é pequena em relação ao necessário. Como a economia é pequena, o custo-benefício de implantar esse horário de verão não mostra que não vale a pena. Então o Ministério resolveu não fazer essa implantação do horário de verão este ano. Falou, encheu o saco, discutiu, as pessoas brigaram, sou contra, sou a favor, os jornais fizeram estatística, não sei o quê, e pronto. Deixa eu ver. Olha a pesquisa Quest aqui que eu estava falando. Nunes marca 45 e Boulos tem 33. A pesquisa Quest. A Folha deu uma diferença maior. O Datafolha. Vamos ver o que acontece. Aqui, então. Eu vou ler. A primeira pesquisa Quest no segundo turno mostra o prefeito Ricardo Nunes, MDB, com 45% das intenções de voto contra 33% do deputado Guilherme Boulos. A margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos. Candidato do PSOL alega falta de transparência do Datafolha. Instituto diz seguir requisitos. Jus esperneandi. Cara perde, começa a reclamar. Se fosse favorável a ele, não tinha reclamação nenhuma. É sempre assim. E é bom dizer que, pesquisa não é adivinhação. A pesquisa retrata um momento, uma tendência que pode ser alterada. De repente acontece alguma coisa que motiva o eleitor a mudar a sua posição e altera o resultado da pesquisa. Então, a pesquisa não é algo que você olha e compara. Normalmente, os institutos acabam difundindo essa versão de adivinhação porque fazem uma comparação. Olha aqui como nós acertamos, demos 1,5 aqui, deu 1,5 direitinho. Isso acontece de vez em quando, mas de vez em quando você já viu, os institutos falham e o fazem de maneira fragorosa. Então, sem conversa. Tem uma outra história aqui que o pessoal dos jornais impressos deu muito pequena, mas ela é importante, eleitoralmente importante, e mostra que burrice não tem dono e nem tem ideologia. Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó. Veja que coisa. Quando tomou posse a nova presidenta, e quando a esquerda é presidenta, a nova presidenta do México, a doutora Cláudia, lá foram vários dignatários e tal, não sei o quê, e realizou-se de maneira assim, branda e silenciosa, porque às vezes pega mal, uma reunião do Foro São Paulo. Aquele foro fundado pelos partidos de esquerda, que aí
o pessoal enche o saco do Lula, dizendo que ele participou, é tudo comunista. E participavam, as guerrilhas participavam. Por aí, viu? Por aí. O pessoal dizia que era melancia, verde e amarelo por fora, vermelho por dentro, etc, etc. Aí vai uma representante do PT nesse Foro São Paulo e assina um documento, é a declaração final, emitida, que é emitida se houver unanimidade, ela vai e assina um documento reconhecendo a vitória de Maduro nas eleições da Venezuela. Todo mundo sabe que ele é uma fraude, ele não foi eleito. Inclusive, o governo do PT, se você olhar direitinho, você vai ver que o Itamaraty não se definiu. Ficou em cima do muro. Como é que ele faz para ficar isso? Queremos ver, atenção, vamos pedir, cadê as listas de votação, cadê as comprovações, cadê as provas, e tudo, blá, 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 cadê? Enquanto isso, o Maduro, não sei porquê, provavelmente porque o Lula não disse de cara que ele ganhou a eleição, ficou bem em cima do muro, pedindo provas, não sei o quê, parece sério, mas é para empurrar com a barriga, para depois ver o que faz. Aí o Maduro colocou dúvidas sobre as tais urnas brasileiras, dizendo que elas não são comprováveis, que elas não dá para checar as urnas. Depois deu um pau no seu amigo Lula. E aí anteontem veio o procurador-geral, disse o Lula, como é que é, se o Lula não dorme? Você lembra da frase, Luiz? Não lembra. Que tome um calmante. Chá de camomila. Se ele está preocupado que ele tome um chá de camomila. E depois, anteontem veio, essa é a final, veio um procurador-geral, que é um compincha do Maduro, e disse que o Lula é um agente da CIA, que é um dos xingamentos que a esquerda usa contra a direita. Toda hora ela aponta o dedo, é agente da CIA. Como é que será? Eu sei, a gente trabalha, agente da CIA. Aí, essa moça, que eu não sei o nome dela, ninguém está dando, foi lá e assinou. Então fica assim. O PT, véspera de eleição, acabou reconhecendo o PT do presidente Lula, acabou oficialmente, nesse documento, reconhecendo como legítima a vitória de Maduro. Quer dizer, podia ter esperado um pouquinho mais, passar o segundo... Eu estou falando de esperteza. Agora, se alguém for esperto, vai explorar isso. E é interessante que os entrevistadores de hoje perguntem para o Boulos o que ele acha disso. O Boulos, que é um candidato de esquerda, talvez gostaria de responder por que o PT no governo fica em cima do muro, se equilibrando para não dizer nem sim, nem não, esperando para ver o que acontece para tomar uma decisão ou para nunca tomar a decisão, e por que ele vem e assina um documento do Foro São Paulo, que é meio maldito para quem não é de esquerda, vai lá e assina dizendo que foi soberana a vitória de Maduro. Durma-se com um barulho desse. Não, ela tinha autonomia. Não interessa, ela tinha autonomia para assinar e assinou em nome do partido. É legítimo que ela assinou. Não tem, já vieram com essa história, ela tinha autonomia, então não tem. Claro que tem, é o PT, foi lá e assinou. Muito bem, muito bem. Bom, continuemos. Maioria dos pais apoia a proibição de celulares nas escolas, diz Datafolha. É uma discussão mundial. Eu acho que não cabe muita discussão. Durante a aula, na exposição do professor,
tem que ser proibido. Se você desliga, se você guarda, é um outro problema. Mas tem que ser proibido. É um absurdo tocar o telefone. Alô, oi, tudo bem? Hoje à noite. Não pode, não pode. Nem pode ficar lá passando recadinho. Não pode mexer no celular. Atrapalha a aula. Agora, no recreio, talvez possa, no recreio. Tem gente que acha que não, porque o recreio funciona como uma espécie de intersocialização das pessoas. As pessoas, os meninos, as meninas conversam, fazem fofoca, falam mal dos professores, etc., que é uma maneira de interação dentro da escola. Aí o pessoal vai lá ficar no teclado, não dá. Então, pesquisa mostra que 43% afirmam que filhos até 12 anos possuem telefone próprio. Claro, enche o saco, o pai acaba comprando um telefone. Entre os brasileiros em geral, o índice de apoio a não ter celulares é 62%. 43% mostram que as crianças já têm o telefone, né? Crianças e adolescentes. A maioria também considera que o celular prejudica mais do que beneficia o aprendizado. De vez em quando vai precisar, porque não tem computadores em todas as... Só tem na propaganda, como diz aquele texto do... Só no mundo fantasioso de Lula, Tarcísio e Nunes que todas as escolas têm computador. Aí algumas até cada aluno tem 226 para poder faturar. Até agora não se sabe quem deu aquela ordem, lembra? No governo Bolsonaro, que uma escola comprou, cada aluno tinha 200 e poucos computadores. 76% da população e 78% dos pais. Mais prejudica do que beneficia. As mulheres se mostram mais preocupadas que os homens, 78 a 73. A margem de erro da pesquisa, blá, 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 blá. É isso. Jogadas as luzes sobre a questão do celular, vamos contemplar a Enel. Enel não, Enel, tem gente que fala Enel. É mais fácil falar Enel que Enel. Enel, a mãe da escuridão, ainda não consertou de maneira para valer a sua rede de distribuição de energia elétrica. Então, ontem à noite, eu não sei agora de manhã, ainda havia gente na região metropolitana de São Paulo sem energia elétrica, sem luz, perdas, geladeira, remédios, um monte de coisas que dependem de energia elétrica, submetidos a uma empresa total e completamente incompetente. Incompetente. Tem que tirar essa empresa das nossas vidas. E eu tenho dúvida se vão tirar. Porque sempre tem algum acerto, tem alguém que é amigo, não sei o que, é palmeirense. Eu sou palmeirense, mas não precisa ser amigo de uma empresa italiana. Ela não é uma estatal, ela é uma empresa de economia mista da Itália. Tem lá uma boca estatal, vai brigar com o governo italiano, aquela moça que é a primeira-ministra é brava, não sei, é capaz de ela cortar receitas de macarrão que o Brasil importa e de pizza que o Brasil importa da Itália. Então, vamos devagar. Professor, com licença. Sim. Coloca o microfone um pouquinho mais perto. Colocar o microfone um pouco mais... Um pouquinho para a esquerda. Um pouquinho para a esquerda, aí, tá vendo? Para a direita. Para a direita, né? Que direita e esquerda é a mesma coisa. Bom, aí... Obrigado. Aí... Interrompeu, depois nós vamos conversar. Brincadeira. Aí tem uma outra coisa que o Fernando me atrapalhou aqui, que é Fazenda quer corte para manter arcabouço. Lula critica a pressão.
Teve uma reunião com os banqueiros ontem no Planalto, foram todos aqueles banqueiros, terno e gravata, aquela, né, banqueiro foi lá porque estão preocupados, né? Eles, de alguma maneira, manejam grande parte da economia e têm uma defesa de suas empresas a serem, são preocupados. Aqui está a linha fina. Antes de encontrar banqueiros, o presidente defendeu o gasto na área social. O que os banqueiros foram defender? Primeiro que acabaram criando uma comissão que vai procurar as melhores maneiras de reduzir juros, etc. E aí eu me lembrei de um dito popular: quando você não quer resolver o problema, você cria uma comissão. Claro que não deve ser esse o propósito do Lula. Lula, quando cria uma comissão, é para resolver mesmo. Comissão que eu estou falando é um grupo de pessoas que se junta e tal, que discute para resolver e dar sugestão, não aquela outra comissão. Isso já é sacanagem. Então, aí o Lula, antes da cerimônia, antes do encontro, tem uma cerimônia lá no Planalto, ele vai e diz que, de novo, gasto social não é gasto, é investimento. Que é o que o ministro Fernando Haddad quer mudar essa opinião do Lula. Por que o Lula tem essa opinião? Porque ele é político. Gasta, tem resultado imediato, tão imediato como possível, e é palpável. Eu vou construir uma estrada, não tem dinheiro, empresta. Eu não vou construir uma usina, não tem dinheiro. Emite. Tudo isso é inflacionário. Mais tarde, um pouco mais tarde, isso vem cobrar, não do governo, mas vem cobrar das pessoas, especialmente das pessoas menos abastecidas pela riqueza, né, os mais pobres, que são as grandes vítimas do que vem, que é a inflação. Então, o Fernando Haddad e toda a equipe dele sabe, o Lula não. O Lula quer gastar, coisa de político. Não é só o Lula, não. E você faz uma restrição, todo mundo vem chorando, porque sempre tem. Política é política, para o mal ou para o bem. A política também, especialmente, é para o bem. Não tem uma democracia sem política. Ora, a política tem com que P maiúsculo e P minúsculo. Aí vem o Estadão, nessa reportagem aqui, e diz ainda na primeira página: falta convencer o chefe. Fazenda quer corte para manter arcabouço. Lula critica a pressão. Aí vem um artigo: falta convencer o chefe. Notas e informações, que é um editorial. Falta convencer o chefe. Equipe econômica alinha o discurso em defesa do equilíbrio fiscal e da redução estrutural de gastos para recuperar o grau de investimento. Mas Lula da Silva continua a defender o oposto. E aí? Depois tem um outro editorial mostrando que o governo quer interferir no setor elétrico. Aproveita a crise para meter o mãozão nas agências que são uma criação da democracia, que tira os setores técnicos do dedaço, do executivo, de interesses políticos, tira, mas o governo quer botar a mão nas estatais e tal, e está se aproveitando disso. Aí está o prefeito afirma que Enel é uma empresa ruim. Descobriu a pólvora o prefeito. Uma em cada 4 pesquisas eleitorais do primeiro turno foi autofinanciada. Esse é uma reportagem do Estadão. Olha a pulga atrás da orelha. Institutos informaram ao TSE despesas de 38 milhões em recursos próprios com levantamentos de intenção de votos. Empresas não precisam citar a origem do dinheiro. É bom a gente prestar atenção nisso.
E é uma levantada de bola interessante da reportagem do Estadão. Dilema de Boulos e Lula. Adotado no ninho petista por conveniência, psolista não atrai eleitores do presidente. Isso as pesquisas estão mostrando. Tem gente que votou no Lula na eleição. Essa era uma esperança. São Paulo é uma cidade lulista. Quem votou no Lula vai votar no Boulos. Não está. Claro que tem gente que vota no Boulos, lulista, etc. Mas não no nível que era esperado, as pesquisas estão mostrando. Enquanto isso, está aqui um outro título: militares planejam usar estatal espacial para lançar foguetes de Musk em Alcântara. O Brasil vai lançar foguete. Estudo anexado em relatório sobre projeto de lei que cria a ALADA. Vão criar uma empresa, a ALADA, empresa aeroespacial destinada a SpaceX como um cliente potencial. Será? Estão falando em economizar dinheiro, agora vão criar uma agência espacial? Não sei, vão dizer que eu sou contra a ciência. Eu dizia que o trem-bala da Dilma era um horror, porque ela dizia que ficava entre 40 e 70 bilhões, como se essa diferença não fosse nada, não tinha estação, não tinha roteiro, não tinha estudo, não tinha nada, e eu dizia, isso, não, você é contra o progresso. Você é contra o progresso. Gonê quer que a STF arquive ação contra a transparência. Aí está aquela tentativa de convencer o Lula. Para convencer o presidente, deve mostrar ganhos fiscal e político. Bancos pedem a Lula e a Haddad que governo e insista no ajuste fiscal. Qualquer coisa que balança, os banqueiros tremem, são contra. Eles gostam de estabilidade e tem razão. Quem tem negócio, ainda mais negócio que mexe com dinheiro. Casa própria cada vez mais distante eleva a insatisfação do eleitor americano a poucos dias da eleição. Bombardeio de Israel mata prefeito de cidade libanesa. Um dia após prazo dado pelos Estados Unidos para ajuda chegar a Gaza, exército israelense permite a entrada de 50 caminhões no enclave. Negócio lá, e o pessoal do Hamas, não deve ser verdade, diz que os cachorros estão comendo cadáveres nas ruas. Isso é. Olha uma coisa, uma atenção, roubo de armas de caçador, atirador e colecionador quase triplica no país. Para quem vai? Para Madre Teresa de Calcutá? Não, vai para o crime organizado. Falando em crime organizado, ônibus são usados como barricada por criminosos em operação do BOP. Segundo Secretaria da PM, o objetivo da ação policial era evitar disputas entre grupos rivais em comunidade da Zona Oeste. E aí tem a reforma do viaduto Santa Ifigênia. Tem uma notícia boa. O Lula vai hoje, em Salvador, ampliar o programa do governo, que eu gosto, pede um programa que dá um subsídio para estudantes para aumentar a atratividade do ensino, a presença de alunos nas escolas. É um bom programa de educação do governo Lula e o presidente vai ampliar o programa hoje, anunciando isso em Salvador. Bom, quem tomou café conosco? Marcos Espíndola, Inácio Guedes, Carlão Justino, Alessandro Frauches, Vanessa Vanelli, Ana Paula, Dieferson da Silva, Marcos Mello, Aldo Orlani, Sérgio Vicente, Tereza Cristina, Mariana Fátima, César Espanha, Geraldo Vilela, Regina Machado de Bebedouro, Rogério Rufino de Fortaleza, José Soares de Itajaí e Adelaide da Silva de Prudentópolis. Pessoal, muito obrigado por sua atenção. Sua companhia nos é
sempre agradável, por isso a gente serve cafezinho e não cobra nada, é investimento nosso, não é despesa. Muito bom dia, até amanhã.